não é só você vender um produto, é você conhecer o seu cliente, conhecer seu paciente da forma mais ampla possível para você oferecer um serviço de valor mais adequado para ele. Acho que isso vai fazer diferença muito no serviço que o fisioterapeuta vai aplicar. Como é que ele pode fazer isso? Conhecendo melhor. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Rehab Cardiocast. E se você está gostando do nosso episódio, vá lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os colegas também. Tenho tentado trazer o máximo de conteúdo possível para fazer você a viver melhor dentro da fisioterapia cardiovascular e dentro da reabilitação cardíaca para outros profissionais que não são fisioterapeutas. Hoje eu estou trazendo um amigo especial, que a gente sempre bate papo muito sobre tecnologia, sobre device dentro da fisioterapia cardiovascular. Esse é o Davidson Aquino. Tudo bem, Olá, Deco? pessoal, tudo bem? Boa noite. E aí, Deco, eu sempre peço para as pessoas falarem um pouquinho da sua formação. Você é fisioterapeuta, tanto tempo de formado, especializado em que área, curso, mais ou menos que você fez, porque é uma longa carreira. Às vezes as pessoas olham para um fisioterapeuta e falam, cara, mas o cara sabe tudo isso, mas a gente já tem uma carreira aí que vem trazendo, então o pessoal que está iniciando olhar para a gente e chegar e falar, para chegar onde ele está, eu tenho que seguir tal caminho. Tá? Então, primeiro, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua caminhada até chegar onde você está hoje. Bom, sou fisioterapeuta há pouco tempo, na verdade, me formei em 2013, mas sempre gostei de tecnologia, sempre gostei da área de cardiologia e sempre fui curioso para muitas coisas, né? Então, hoje em dia eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Europeia e da Americana. Na Europeia eu faço parte de um grupo chamado eHealth, que é um grupo de trabalho que faz pesquisa na área de tecnologia e inteligência artificial na área da saúde. Tem poucos fisioterapeutas nesse grupo, é um grupo bem grande no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente já tem alguns pesquisadores, algumas pessoas, e aí a pergunta vem: como é que um fisioterapeuta está envolvido no mundo da tecnologia da informação, dos devices inteligentes na área de saúde, principalmente voltado para a fisioterapia? É muito simples, o mundo está em constantes mudanças, né? Então, se a gente não se atualizar, se a gente não tiver o interesse, a curiosidade de estar ali vendo o movimento na área de saúde, a gente fica para trás. E no Brasil, temos poucos profissionais da área de saúde envolvidos com isso. E fisioterapeutas, então, muito poucos. Então, convido a todo mundo que tenha interesse, seguir o próprio canal, seguir lá no Instagram, para a gente conversar um pouquinho sobre isso de uma maneira leve, inteligente e simples, né? Porque não é uma coisa muito fácil de se entender. Eu acho que o fisioterapeuta ainda briga muito com tecnologia. Não só o fisioterapeuta, mas vamos falar de profissionais da área de saúde, tá? Briga muito ainda com tecnologia, com implemento. Eu lembro uma vez eu estava no hospital e eu mostrei a técnica de enfermagem, estava com dificuldade de puncionar um paciente. Aí eu mostrei a câmera de termografia, estava comigo, que estava em pesquisa. Aí eu mostrei a câmera, mostrei o vaso pela termografia e falei, ó, você pode puncionar termoguiado. Sim. E aí ela falou, não, isso vai me atrapalhar, sendo, cara, eu estava mostrando a veia ali, na câmera de termografia. Facilita muito a Mas vida da gente. a pessoa acaba criando um bloqueio e chegando e falando, não quero. Cara, sem nunca ter experimentado. Tem um bloqueio, né? E fica assim, eu confio mais na minha mão do que no dispositivo. Mas não estava conseguindo pegar aquela veia. Entende? E aí eu fui para tentar auxiliar e meio que já cria uma barreira e fala, cara, você está me atrapalhando. Uma coisa interessante é que a maioria das pessoas, quando fala de inteligência artificial, de tecnologia,
a gente acha que não faz parte da área de medicina, da área de fisioterapia, da área de enfermagem. Quando, na verdade, a gente já vive isso há muitos anos, né? A tecnologia da informação, a ciência de dados, ela já faz parte da nossa vida sem a gente saber. Quem nunca na vida agora, você fala de uma viagem, daqui a pouco você abre o celular, tá lá uma propaganda da viagem que você está falando. Então, assim, na área da saúde, principalmente na cardiologia, isso está muito presente no nosso dia a dia, só que a gente não faz ideia do que está acontecendo em relação à nossa saúde. A gente é conectado em muitas coisas, então a gente sabe que alguns dispositivos, mesmo não sendo da área da saúde, ele consegue te dar um perfil cardiovascular, por exemplo, né? Você tem um celular e ele te dá o número de passos. Ele te dá ali uma frequência cardíaca, né? Pelo celular, né? Tem algumas tecnologias para isso. E aí você cria um perfil, se você está ativo, se você não está ativo, se você tem um risco cardiovascular, mesmo não fazendo isso. Muito não interessante. Precisa, não precisa muito. Todo mundo olha hoje, eu falei que não queria abordar esse assunto, mas vamos falar um pouquinho. Todo mundo fala hoje, GPT-4. Cara, para você chegar no GPT-4, teve o 3.5, teve o 3, teve o 2.5, teve o 2. Então, quer dizer, há muito tempo que se usa inteligência artificial. Sim. Mas isso não era voltado para as pessoas comuns do dia a dia. Isso era para dentro de empresas que tinham a inteligência artificial, que já utilizam, que nem você falou, há muito tempo, tá? Só que o que o ChatGPT fez? Ele abriu para todo mundo. Então, ele democratizou a inteligência artificial. Por isso se fala tanto em ChatGPT, mas o chatbot já existe há muito tempo. Se você quiser, é só você entrar no teu computador pessoal, digitar lá, agora eu não lembro o que é, mas um link do Google, ele vai dizer qual o seu sexo, qual a sua idade, vai dizer quais são as suas preferências e, através disso, vai dizer se você, pelo que você consome, se você tem aumento cardiovascular ou não. Porque o próprio aplicativo de comidas que você pede, isso entra na inteligência artificial. Todos os dados que você coloca no seu computador, no seu telefone... Tudo, na verdade, né? É captado. E aí é traçado um perfil. A única coisa que eu acho que não tem é, tipo, esses dados são todos de Leonardo. Não. É tipo, essa pessoa consome essas coisas, essa pessoa consome essas coisas. E na hora que precisa distribuir a propaganda, ela vai para cada perfil. E a gente pode usar tanto isso para o lado do mal como para o lado do bem. Isso a gente chama de Big Data, né? O Big Data, ele é interessante. Agora, imagina só, você é fisioterapeuta, através do Big Data, através desses aplicativos, né? Desse banco de informações que a gente pode ter acesso, imagina só o quanto que você pode fazer de serviço legal para o seu paciente, né? Quando você tem esse tipo de informação, quando você sabe que pode ter acesso a essas informações através dos aplicativos do celular, né, pelo histórico, até mesmo pelo Uber, né, tanto que você caminha, tanto que você vai dos lugares que você vai, aplicativo de comida. Agora imagina você usar esse poder de informação para você dar o melhor tratamento para o teu paciente, porque é um perfil que você tem, né? Então, se você sabe um perfil do teu paciente que chega no teu consultório, chega na tua clínica, te procura para você prestar um serviço. Se você tem esses dados, o serviço vai ser muito melhor, acredite. Só que a gente não tem ainda essa cultura, né? Ou tem medo de não tem a cultura, mas existe essa ferramenta. A gente pode entregar, vamos dizer, a nossa propaganda para as pessoas que precisam, que irão precisar em breve. Então, não é chegar e falar, você está vendendo o produto. Não, estou tentando salvar vidas. E eu estou usando a inteligência artificial para me ajudar
a eu entregar um produto que vai salvar a vida daquela pessoa. Nós, na área da saúde, a gente sempre tenta promover saúde, tá? A gente, às vezes, promove saúde de maneira secundária, é aquela pessoa que já tem um problema e a gente vai evitar que complique, como a gente pode fazer de maneira primária, né? Que você tem um perfil que vê que está sendo feito tudo certo para dar errado. Entendeu? A Isso é bem pessoa, curioso, né? ele está muito fazendo louco tudo isso. certo para dar errado. Então, por que a gente não tentar intervir ali no meio com tecnologia? A gente entrar com a tecnologia e chegar e falar, cara, esse indivíduo precisa mudar o estilo de vida, senão... Principalmente o fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, né? Que a gente chama de atenção primária, né? Então a gente atua tanto na prevenção, quanto no cuidado, quanto ali no tratamento depois que acontece alguma coisa, alguma doença. A gente vai intervir de qualquer forma. A grande questão é que o serviço de fisioterapia, ele ainda é um serviço muito voltado para o assistencialismo. A gente não vê a fisioterapia como um serviço de valor, né? E o serviço de valor não é só você saber uma técnica, aplicar uma técnica, é você ter um perfil individual da pessoa. Eu acho que qualquer tipo de serviço, hoje em dia, não é só você vender um produto, é você conhecer o seu cliente, conhecer seu paciente da forma mais ampla possível para você oferecer um serviço de valor mais adequado para ele. Acho que isso vai fazer diferença muito no serviço que o fisioterapeuta vai aplicar. Como é que ele pode fazer isso? Conhecendo melhor o seu paciente. E como ele vai conhecer melhor o paciente? Sabendo todos os comportamentos, o que é que ele faz, se ele pratica algum esporte, que tipo de esporte, o tipo de alimentação, como você muito bem falou, se ele tem um perfil ali de risco cardiovascular. Essas informações para a gente são muito preciosas, só que a gente talvez não esteja treinado, não esteja consciente desse movimento, e a gente precisa ter iniciativas, ter alguma forma de você prestar isso da melhor forma possível. Agora eu vou entrar um pouquinho na área polêmica, né, cara? Com certeza, isso que é importante. Você sabe que eu gosto disso. Então, acho que o fisioterapeuta ele tem que parar de ser mesquinho e trabalhar somente com dados subjetivos, tá? Quando, por exemplo, vou fazer um teste de caminhada de 6 minutos. Aí eu te Polêmico, pergunto, hein? para que você vai fazer um teste de caminhada de 6 minutos? Para ver se o paciente está bem ou ruim. Cara, se eu estivesse bem, não estaria te procurando. Sim. Não, é para ver o prognóstico dele, se é bom ou ruim. Cara, nós estamos aqui para mudar o prognóstico, tá? Eu estou fazendo teste de caminhada porque eu vou estipular do teste de caminhada qual é a zona de tratamento para esse paciente. Não, no teste de caminhada você não vai definir isso, tá? Então, o teste de caminhada, ele é interrompido ou quando acaba 6 minutos, ou quando o paciente tem alguma dor, ou tem cansaço e não consegue mais progredir o teste. Acaba sendo subjetivo. Eu tenho um dado de quantos metros que ele caminhou. Demais, né? Mas, assim, eu acho que o fisioterapeuta ele tem que ser além disso, tá? Eu posso muito bem, se eu quero fazer um teste submáximo, eu posso monitorizar esse paciente. De longe, né? Se você quiser também, né? Eu posso monitorizar esse paciente, colocar numa esteira, fazer um teste progressivo e dizer, olha, esse paciente chegou no submáximo com tal velocidade, tá? Então nós vamos tratar desse. Ou se eu tiver com análise metabólica, eu posso falar, não, esse paciente me apresentou um limiar anaeróbico, que ele é submáximo, com tal frequência, com tal pressão, não teve alteração eletrocardiográfica, e eu vou trabalhar esse indivíduo aqui no limiar anaeróbico. Se eu quiser ultrapassar um pouco e tiver segurança, eu posso ultrapassar, ou vou trabalhar ali para poder ganhar. Então, são tecnologias que hoje estão no mercado muito mais fáceis do que antigamente. O pessoal fala, mas eu colocar uma ergospirometria é muito caro. Cara, é muito caro. O pessoal gasta em equipamento estético muito mais dinheiro. E fisioterapeuta tem, entendeu? Um aparelho de laser,
um aparelho de terapia de onda de choque. Então, por que não na cardiovascular? Então, a gente tem que usar recursos objetivos, Com certeza. tecnológico, para nos ajudar a tratar o paciente. É bem interessante isso. Então, assim, vamos começar pela polêmica número 1. Biomecanicamente, biocineticamente, a gente não é igual. Então, a gente vai comparar a caminhada com o quê? Qual é o 100% que a gente vai comparar a caminhada? Outra coisa, taxa de metabolismo basal. Todo mundo tem uma. Limiares fisiológicos. Todo mundo tem uma. Como é que a gente vai medir um teste de 6 metros ou de 3 metros, 6 minutos, enfim, tem vários testes para isso, degrau, enfim. Como é que a gente vai testar baseado em quê? Então, para você fazer uma avaliação, qual é o 100% que você vai tirar ali aquela conclusão? Você botou o cara lá para fazer um teste de degrau. Quantos degraus ele pode subir? Mas qual é o 100%? Para você comparar com quantos degraus ele conseguiu fazer. Você não sabe. Ele vai fazer. Qual é a taxa basal desse paciente? Qual é o limiar, né, que você fala, né? A sobreposição aeróbica e anaeróbica. Então a gente não sabe muito de fisiologia, a gente não sabe muito de biomecânica, a gente não sabe muito de biocinética, e a gente faz esses testes que não são. Não tem uma acurácia. Como é que eu vou dizer? Objetiva, né? Que você acabou de falar. Então, acaba sendo teste que a gente perde tempo, perde energia, são subjetivos, você não sabe 100%. E se você tiver um pouquinho de noção, se você pegar o histórico do celular dessa pessoa, ver ali um podômetro, ver um acelerômetro, ele vai te dar, às vezes, muito mais informações objetivas daquele paciente, né? Dos comportamentos que esse paciente tem numa linha do tempo muito maior. Uma outra coisa que a gente faz: você vai fazer um teste de 6 minutos de um período de 24 horas. Às vezes o paciente não dorme bem, às vezes ele está com problema, ele tem a questão psicológica, e aí como é que você vai determinar que em 6 minutos você vai dar ali um risco cardiovascular para o paciente e vai fazer uma prescrição de exercício teoricamente mais individualizada? Não tem porquê isso, não faz sentido. Então, quando a gente está... vou fazer reabilitação. Vou fazer um teste de caminhada de 6 minutos. Cara, você está falando do cara... Assim, ele não vai te dar dados de como você vai reabilitar. Vai dizer se o cara está bem ou não. Mas tudo depende de como aquele indivíduo vive. Eu reabilito atletas que infartam, tá? Porque atletas também infartam. Tá? Crianças, então, é bem complicado. Eu reabilito atletas que infartam. Aí o cara infartou, aí chegou, fez um teste lá, ficou bem. Mas esse não é o dia a dia dele. O dia a dia dele, no caso, é pegar a bike e pedalar 50, 60 quilômetros. Mas isso é um pedal... Para quem pedala, sabe que isso é um pedal fraco, entendeu? Mas só que esse cara tem um limiar isquêmico. E aí eu vou colocar um teste de caminhada para ele, ele vai fazer mole. Mas quando ele for para o dia a dia dele, ele pode... porque não é porque ele colocou um stent ou ele fez uma cirurgia de revascularização que ele não tem limiar isquêmico mais. Porque a gente sabe que existe alteração microvasculares. Ele vai ter sempre, isso vai fazer parte da vida dele. Tem alteração microvasculares que levam à isquemia também. E aí, quando eu tenho que reabilitar, por isso eu falo que intensidade, preste atenção, intensidade ela é relativa. Intensidade é relativa. Por exemplo, o Deco adora jogar um vôlei de praia. Tá? Ele vai lá jogar o vôlei de praia de final de semana dele, ele fica jogando 2, 3 horas lá, num toque de bola tranquilo, e fala: o treino foi... O treino hoje foi tranquilo. Mas se eu entrar para jogar o vôlei de praia dele, no ritmo tranquilo dele, para mim é intenso. Por quê? Eu não estou habituado para isso. E a mesma coisa é se eu pegar o Deco para pedalar o que eu pedalo... Vou sofrer. O que eu pedalo num treino tranquilo, para mim é tranquilo. Para ele vai morrer. Entendeu? Então, é entender essa diferença de intensidade, que fulano caminhou tantos metros, que fulano subiu tantos degraus. Quem é esse fulano? Exatamente. Quem é esse paciente? O engraçado é que é isso que eu acabei de falar.
qual é o 100%, né? Então, a gente tem que individualizar as avaliações, principalmente, e tem que individualizar o treinamento. Porque, às vezes, eu estou dando uma prescrição de reabilitação estágio 1 para um paciente que é atleta ou não atleta, eu vou individualizar, teoricamente, pelo limiar do paciente, mas o que é que a gente fala de intensidade? Uma intensidade alta, uma intensidade baixa, uma intensidade moderada. Mas no meu entendimento, como cara que joga vôlei de praia, às vezes o meu entendimento de uma atividade moderada, lá no estágio 2 da reabilitação cardiovascular, para o cara que joga tênis, né? Ou para um cara que faz bike, não vai ser o tratamento ideal individualizado para ele. Tanto que na fase 1 a gente leva em consideração quantos batimentos cardíacos ele aumentou naquilo ali. Às vezes você está com um paciente sedentário e levantar do leito e andar dentro do quarto já aumenta a frequência cardíaca que você quer. Agora, se você pega... 30%, né? Aumenta mais de 20 batimentos, entendeu? Agora, se você pega um atleta que o cara é condicionado e que também sofreu uma cirurgia cardíaca com revascularização, você coloca ele em pé e anda no quarto, não dá nada. E aí você está reabilitando ele? Não, na verdade, você não está fazendo nada. E às vezes você precisa chegar, não, esse indivíduo, eu vou sair do quarto, andar porque ele precisa. Senão eu não vou alterar, chegar onde eu quero chegar. Tá? E aí acontece a mesma coisa, eu pegar um paciente aqui na clínica, o cara que é atleta amador, tá? Não estou falando de atleta profissional. Eu pego o indivíduo, coloco na bike e falo lá, porra, gira aí para mim em torno de 30, 40 watts. Porra, ele vai rir na minha cara. Ele vai rir na minha cara. A gente, quando tá pedalando, são 260, 300 watts. E aí o cara vai falar, porra, como assim 30, 40? Aí se a gente pega um paciente sedentário e coloca para gerar em 30, 40 watts, ele vai morrer. E aí ele é relativo. E aí, por ser relativo, a gente tem que avaliar e quantificar isso. E para isso eu preciso de tecnologia. Para você ter ideia, o meu paciente de reabilitação cardiovascular mais idoso que eu tenho tem 93 anos. Ele gira no cicloergômetro a 75 a 110 Hz. Eu, que não sou atleta eu fico ali a 40, 50 Hz, estou morrendo. Mas por que eu tenho a confiança de botar ele a 75, a 110 Hz? Porque ele treina para isso, ele já está lá há mais de um ano no consultório, ele tem um histórico, ele tem dados objetivos, né? Tem uma avaliação objetiva dos limiares fisiológicos dele. E geralmente então, a gente já tem um teste. Já tem um teste ergométrico prévio. Você vai fazendo ali o acompanhamento da frequência cardíaca, uma outra coisa que a gente, que a tecnologia ajuda muito a gente. A gente até bateu um papo outro dia sobre... A gente fala muito de variabilidade de frequência cardíaca. A gente não fala muito de variabilidade de pressão arterial, né? Variabilidade de pressão arterial a gente não sabe, mas a tecnologia para isso a gente não ouve muito falar, né? A gente vai nos congressos de cardiologia, congresso mundial, teve congresso europeu agora, congresso americano, e aí a gente fica preocupado com a pressão alta, né? A pressão sistólica. porque subiu muito, porque é natural subir, né? Durante o exercício. Agora a gente não olha muito a diastólica. A estratificação de risco de morte hoje em dia, ela não está na pressão alta. A pressão alta você tem várias formas de você corrigir ali com farmacologia, até mesmo com exercício, enfim, com zona de treinamento. Agora, quando você pega um paciente e você faz esse tipo de treinamento lá com giro a 300 watts, né, a 200, a 110, a 75, e você não vê um comportamento ideal ali da pressão baixa, esse paciente tem uma estratificação de risco maior. Posso fazer exercício com ele? Posso. Mas eu posso fazer baseado num teste de 6 minutos, 6 metros, dependendo desses testes mais subjetivos? Não. Por quê? Porque você tem que saber o 100% dos limiares fisiológicos desse paciente. Então, se você tem um conhecimento disso
e você tem confiança, você conhece o paciente, e aí você vai dar um tratamento de valor para esse paciente, vai melhorar, esse paciente ele vai ter como caminhar com seu familiar, ir no almoço, e é aquele paciente que você falou, ele está revascularizado, ele levantou da cadeira, ele deu uma volta e já está cansado, aumentou a frequência dele cardíaca muito alta. Mas se você der o tratamento certo, você conhecer esse paciente, avaliar de forma objetiva esse paciente, você dá ali a medicação certa através do exercício terapêutico, esse cara vai ficar bom, vai melhorar. Então, é justamente isso. Você tem uma hipertensão sistólica, você tem uma hipertensão diastólica, porque no normal do exercício é a pressão sistólica subir, mas aí tem o equivalente metabólico que ele pode subir. Tá? É o esperado. Que a gente fala, com tanto equivalente metabólico, sobe tanto de pressão sistólica. A diastólica normal é ou se manter ou cair devido à vasodilatação. Sim. Se a pressão diastólica começa a subir, você tem uma hipertensão diastólica também, Sim. de relaxamento e tudo mais. Então, são coisas diferentes que você precisa avaliar. Quando a gente coloca numa esteira e avalia, porque na esteira eu normalmente estou fazendo monitorização de eletrocardiograma, pressão arterial e frequência cardíaca, tá? E no caso que eu ainda faço análise metabólica, que eu vejo consumo de O2 e produção de CO2. E dentro ali ainda vejo a curva de ventilação também. Sim. Então, é um exame muito mais completo para eu poder prescrever a reabilitação de maneira adequada. Tá? Porque eu posso estar muito bem, inseguro. Cara, eu estou inseguro, eu vou pegar esse paciente e vou colocar uma dosagem bem baixa. Quem disse que você vai melhorar ele? Não vai. Ou eu sou um louco e falar, não, coloca logo o máximo. E aí eu coloco em risco de acontecer uma intercorrência dentro da tua clínica, ou em domicílio e tudo. Então, quando a gente se a gente puder fazer o exame, melhor. Se não pode, solicita. O fisioterapeuta, ele tem competência para solicitar os exames complementares, tá? Assim como também tem competência de realizar os exames, desde que tenha capacitação para isso. Você falou da termografia, então a gente tem várias tecnologias que podem te ajudar, tipo uma tecnologia simples, né, que você pode fazer para ter dados, né, a gente vai voltar àquela história lá dos dados 100% individualizado, enfim, bem prescrito, enfim. Um teste que você pode fazer durante a metabolização de taxa basal é você colher ali a glicose do paciente. Você dá uma furadinha no dedo. Quem tem pessoas que têm mais condições, ou então o consultório clínica tem mais condições, você bota ali um biomarcador fisiológico e você está marcando ali full time a taxa de glicose, cetose desse paciente. O que é que você está vendo com isso? Taxa metabólica, se ele está no limiar aeróbico, anaeróbico, como é que está as vias metabólicas, enfim. Que tipo de fibra ele está ativando mais. Então, acaba que quanto mais dados a gente tem, quanto mais domínio a gente tem em fazer essa correlação de dados, o teu paciente ele vai melhorar mais rápido, ele vai indicar a família dele toda para tratar com você, os parentes, os amigos. Então, acontece muito isso. E aí fala, nossa, a fisioterapeuta pode solicitar um exame de imagem, nossa, a fisioterapeuta pode solicitar um exame de taxa metabólica ali de hormônios, enfim, pode. É só saber para que serve, também você não vai solicitar e não sabe, né? É só fazer a correlação, é aquele papo dos testes subjetivos. Tá bom, eu vou fazer um teste ali de caminhada, eu vou fazer um teste ali de senta e levanta, eu vou fazer um teste ali de step, né? Um teste de equilíbrio dinâmico, todos esses objetivos. Você tem que conhecer o paciente para você comparar o 100% do paciente com o que você está encontrando ali. Se você não sabe, hoje em dia a gente vive um boom da tecnologia, né? O boom da informação, que eu acho que é um grande problema que a gente tem, né? Tem muitas formas de você aprender. Quando você ensina isso, né? Pô, assina aí
Faz aí a assinatura lá do Rehab, pô, você vai aprender um montão de coisa. Quando, Interessante. quando eu me formei, a gente chegava lá, força grau 1, força grau 2, força grau 3. Contrai músculo. Vence a gravidade. Contrai músculo, não vence a gravidade. Vence a gravidade, vence uma resistência. E tudo Isso é subjetivo. bem E controverso. aí depois a gente, aí veio vamos fazer quantificação de força com um RM. Cara, como fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Fazer um O RM, RM é que bem difícil. é difícil você fazer em um dia um teste de força de repetição máxima. Mas hoje a gente tem os dinamômetros digitais. Quanto tempo você leva para avaliar um paciente, assim, numa consulta normal, numa avaliação? O cara chega hoje, pô, Léo, eu quero fazer uma reabilitação com você. Já vou te dar uma prescrição. Não, obviamente você vai No fazer mínimo uma na avaliação aqui Quanto na tempo você clínica. leva para fazer Não, uma na avaliação? clínica são avaliação pré-participação Você não realizada faz em 6 minutos, não, né? Pelo amor de Não, Deus. uma reabilitação, a avaliação pré-participação passam por 2 profissionais, Sim. tá? No mínimo, 1 hora cada um. Então, estou falando de 2 horas, 2 horas e meia. Exatamente. E ainda é pouco dado, né? Que você tem. Cara, eu vou aumentar para o próximo ano, vou aumentar e vai passar para 3 horas de avaliação. Pouco dados que você Entendeu? tem, né? Porque a gente precisa quantificar, primeiro, para prescrever o tratamento e depois para fazer a evolução do paciente, porque eu preciso desses dados objetivos para eu avaliar como que eu vou tratar e depois avaliar como ele chegou e como ele está naquele momento. E saber, esse paciente tem condições de alta ou ele ainda está com risco cardiovascular muito alto, porque quando a gente libera quando o risco cardiovascular abaixa e ele está liberado para ir para uma academia, tá? Ou então eu tenho que chegar e falar, não, você não está liberado, porque se você ultrapassar seu limite e esse limite ainda está próximo, ainda pode acontecer alguma coisa. Então você tem que ficar mais um tempo com a gente. Fazer a questão polêmica aqui. Quantos pacientes você recebe de outros centros de reabilitação que não melhoraram? Bastante. Bastante. Paciente vem aqui conhecer e fala, não, vou começar aí que eu estava fazendo ali na outra clínica e não estou melhorando, não estou gostando, porque é bem complicado. que é bem diferente o trabalho de vocês, tudo isso acontece muito. Mas esse é o valor, né? É o valor do que você dá para o teu tratamento. Uma coisa que a gente vê muito, assim, eu sou meio cri-cri com essas coisas. Quando a gente fala de força, a gente fala de força como se houvesse um tipo de força, né? Um tipo de fibra muscular. A gente até brinca, né? Devia ter os 50 tons de fibras musculares, porque a gente até aprende na faculdade que tem ali 2, 3 subtipos de fibra muscular. Não tem, cara. Tem vários outros tipos. Tem a combinação dessas todas. Tem uma combinação dessas todas. Tem a questão da individualidade, tem o esporte, tem a idade. Uma outra coisa, às vezes, quando você vai dar um tratamento lá de reabilitação cardiovascular, aí o cara olha lá no prontuário do paciente, o cara está lá com 70 anos. Mas qual é a idade metabólica desse paciente? Às vezes um cara de 50 anos tem uma idade metabólica ali, né, que a gente vê na bioimpedância, vê até na própria termografia. O cara de 50 anos ele tem uma idade metabólica ali de 45. Esse cara tem uma potência cardiovascular melhor. Aí você vai tratar o cara pela idade cronológica ou pela idade metabólica? E você está falando da parte metabólica. Existe também a idade vascular desse paciente. A idade vascular. Através da resistência vascular, que aquela artéria é mais dura e a outra é mais maleável. Sim. Então você pode ter um paciente de 40 anos calcificação ali. Assim, mal cuidado, cara hipertenso, sei lá, e ter uma idade de rigidez vascular de 50 anos. Sim. Tá? Quando você pode ter um cara de 50 anos com a idade de rigidez vascular de 40. E aí você vai dar o tratamento para esse cara como? Então, tipo assim, são coisas que são bem... Parece ser complexo, parece ser... E às vezes as pessoas confundem muito
não é uma coisa que a gente escuta diariamente nos consultórios, nas clínicas de reabilitação. E uma outra coisa que a gente vê, tipo, nessas tecnologias de informação, tipo assim, a frequência cardíaca basal, ela é um preditivo de risco? Ninguém olha, mas é. Sabia? Se você tem uma frequência cardíaca basal de 50 a 60, pô, esse cara tá top. Não, isso Dependendo da idade, né? Não, isso que ele Ou se não o cara- tiver nenhuma doença. tiver uma doença, não, condução. tudo bem. Aí você vai ver ali pela Se não tem nenhuma doença pela de avaliação, condução, não é tem ótimo. uma doença elétrica, enfim. Mas o cara saudável, vai no teu consultório, assim, às vezes o cara vai lá no consultório e você faz um eletrocardiograma de uma derivação, né? Só para você ver ali como é que o cara tá. O cara tá sentado, tomando água, falando com você de modo tranquilo. Você vai lá, roda um eletro de uma derivação e vê a frequência cardíaca desse cara. Tá 110. O que você vai achar? Tá alta, né? Tá alta. Aí você vai pensar várias coisas, né? Bom, o risco cardíaco dele pode estar alto, ele pode estar nervoso, ele pode ter uma ansiedade, pode ter um dia ruim. Mas o cara que não está treinado, o que é que ele vai achar? Né? Ele já vai... Uma coisa que a gente vê muito, né? Que a gente aprende na ciência, apanhando, né? Você fez lá o mestrado na UF, e a gente aprende a fazer correlação, né? Porque fisioterapeuta tem uma mania, não sei porquê, de você chegar no consultório paciente, você já dá um diagnóstico certeiro. Ah, tô com dor lombar, é hérnia. Ah, tô com arritmia. Aí você já vai dar... Então, às vezes, o que é que a gente vê? Que essas coisas, elas têm vários fatores que podem... Lembra do cara lá que chegou com 110 no consultório? Eu não vou determinar se ele tem uma doença, uma arritmia, se ele tem uma doença de condução elétrica do coração, se ele está destreinado, enfim. Mas você tem que saber que ele não está na frequência cardíaca normal que ele deveria estar. E aí, o que é que você vai fazer? Bom, vou conversar com ele, vou avaliar, vou colher dados, vou fazer correlação. A gente perde muito tempo, a gente pode ter o melhor tratamento possível, pode dar a melhor abordagem, mas se você não colher dados, se você não comparar, se você não parar e saber exatamente quem é o teu paciente, esse paciente não vai melhorar, talvez, da melhor forma possível. Tem as questões de doença, tem as questões de comorbidades, tem, mas ele pode melhorar ali em um certo grau, mesmo com essas comorbidades, mesmo com essas condições. Que é o que acontece, o cara vem na tua clínica, melhora, não melhora? Não, e Fazendo tratamento em outra clínica. Às vezes eu vejo que o pessoal faz avaliações de maneira errada, tá? Aí chega e fala que, todos meus pacientes, 100% dos meus pacientes fazem avaliação da força inspiratória, tá? E aí eu vou fazer... você com polêmica, né? Eu vou fazer a avaliação de força inspiratória. O paciente que vem aqui na minha clínica, ele está com via aérea normal, natural, tá? Ele não está entubado e nem está com tracostomia. Sim. Então, eu priorizo fazer com ele avaliação de força muscular inspiratória através de fluxo e não através da PI máxima. Porque a gente sabe que a PI máxima é difícil medir por via aérea natural porque tem a força de sucção. Tá? A força de sucção pode aumentar a minha PI máxima, mas não é uma força inspiratória, não é uma força da musculatura inspiratória. Ela não é 100% porque é outra coisa. inspiratória. Porque também é uma coisa, é força inspiratória e não diafragmática, porque eu não tenho como tirar os músculos acessórios e avaliar somente o diafragma. Uhum. A gente sabe lá, tem o Marcelo Terra que faz a ultrassonografia de diafragma e aí ele consegue avaliar o diafragma. Aqui dentro da clínica, eu vou avaliar como é que está a força inspiratória de maneira global, tá? Então, com o paciente com via aérea natural, cara, eu tenho que pensar em dispositivos que avaliam fluxo para transformar em força. Uhum. E não pegar o monovacômetro, ainda mais o monovacômetro Quanto tempo que você dá para fazer uma coleta dessa, para fazer a avaliação?
Não, depende, né? Porque se for só exame, mas antes de fazer o exame eu tenho que coletar todos os dados, Sim. saber se tem história de asma, se tem história de pneumotórax, espontâneo. Eu tenho que coletar diversos dados para depois fazer o exame. O exame em si normalmente dura 15 minutos, Sim. 10, 15 minutos. Aí 15 minutos reflete a vida do cara? Hã? 15 minutos reflete a vida do cara de força? Porque quando a gente fala de força, tem aquela ideia de que os músculos respiratórios têm um tipo típico de fibra muscular. Não é verdade. Não é Não é verdade. verdade. É legal, não ia ter força. E aí, é bem engraçado isso. E aí, você vai num congresso e o cara, não, porque eu medi lá, peguei 50 pacientes. Mas a gente sabe que quando tem força baixa, ele tem muita relação com metábolo reflexo. Tem que esse as relações. Que esse paciente com metábolo reflexo vai interferir no condicionamento dele, e são pacientes que têm limitações maiores, tá? Então, é independente, da mesma forma que todos os pacientes são avaliados da musculatura inspiratória, eles são treinados também com musculatura respiratória, porque eu sei, se eu melhorar a força inspiratória, eu melhoro o sistema autonômico dele. Sim, mas e o meu paciente cardiopata, ele está com o sistema autonômico alterado. Aí a gente volta na questão das forças, tá? As forças, elas têm limiares, né? As forças, elas não são, força máxima, força de resistência, como se elas acontecessem de formas separadas. Fisiologicamente, isso é impossível. E uma outra questão, qual a via metabólica que você está usando para gerar a energia para essa força? Nem que seja de força máxima, força de resistência. Então, assim, o que eu quero dizer? É muito complicado a gente avaliar. Então, por isso que é importante. Quanto mais coisas quanto mais dispositivos, quanto mais avaliações, quanto mais domínio de tipos de avaliações que você possa ter, melhor. Porque você vai fazer uma API máxima, você vai fazer uma prescrição de exercício, de reabilitação cardiopulmonar baseado só num teste de PI máxima? Não. Eu, sinceramente, nem vou usar. Nem vai usar. A não ser se o paciente vai estar customizado. Sim, aí, mas você precisa fazer? Não, eu vou fazer para saber como é que tá. Mas eu vou prescrever uma reabilitação baseada só nessa coleta de dados. A reabilitação é complexa, né? Por isso que a gente fala. Então, às vezes, por experiência própria do dia a dia, aí você vai lá, o paciente chega no consultório, ele tem uma questão que eu acho que acontece muito na tua clínica, é que as pessoas já frequentam um serviço, elas são atendidas pelo fisioterapeuta, e isso não é uma crítica, tá, gente? É mais uma questão da gente olhar como é que está a nossa realidade. E aí você para analisar esse paciente, assim, não, mas por que ele não está melhorando? A primeira pergunta que você faz, né? O cara chegou, não, porque eu já estou fazendo 40 sessões, já estou 3 meses na reabilitação cardiovascular, não estou melhorando. Aí pergunta, por que esse cara não está melhorando? O que você fez? Aí ele vai te mostrar os exames, beleza. Aí você pergunta, que tipo de remédio você está tomando? Aí o cara vai e fala, mas tem... Então, a correlação dos exames de avaliação, da questão do paciente fora do consultório, do ambiente que o paciente convive, da questão psicológica. Então, tipo, você não vai fazer reabilitação cardiopulmonar ou qualquer outra que seja abordagem de fisioterapia baseado em um exame só. Uma outra coisa, você não vai fazer uma prescrição de exercício baseado só naquela 1 hora e meia, 3 vezes por semana que o paciente vai na tua clínica. E aí a gente volta para o assunto. Qual é o assunto que a gente está falando? Os dispositivos, né, os wearables que a gente fala, né, que são os dispositivos inteligentes para coletar dados, principalmente na área da saúde. Você acha que 1 hora de tratamento de reabilitação cardiopulmonar melhora? Melhora.
Mas se eu considerar as outras horas que ele faz fora do consultório, pô, o cara vai lá, faz 1 horinha de fisioterapia e fica sentado o dia inteiro na sala vendo TV. Ou o cara faz 1 horinha de fisioterapia lá de reabilitação cardiovascular e o cara vai caminhar, o cara vai no mercado com a esposa, o cara vai lavar o carro, enfim, ele tem uma atividade ali. Aí é uma outra questão. Você considera as atividades fora consultório para integrar o tratamento que você dá na sua clínica? Como é que você pode fazer isso? Usando a tecnologia de acompanhamento full time. Pode ter um celular que está ali com ele 100%, então você pode ver ali pelo GPS o tanto que ele caminha, ele pode ter um relógio inteligente que ele consegue medir ali a temperatura ponto a ponto durante o dia que ele está, a frequência cardíaca, a variabilidade de frequência cardíaca, tem até dispositivo que agora vê pressão arterial, número de passos. Então, tipo assim, tudo isso passa batido e pode ajudar nesse paciente melhorar no teu dia a dia, no consultório, lá na tua clínica. Como é que você pode ver isso? É só perguntar para o paciente, às vezes ele já está ali com tudo pronto, né? Com todos os dados coletados, é só você pegar e fazer a correlação e implementar isso no teu tratamento. Eu aposto que o paciente vai melhorar, mesmo com todas as comorbidades que ele tenha, ele vai melhorar. Ele vai ficar mais confiante, ele vai ter ali... A ideia é tornar o indivíduo mais ativo. Ativo, né? Com certeza. Aí você já está falando de avaliação de acompanhamento. Sim. Tá? Então, quando a gente fala de avaliação pré-participação, para eu poder dizer quanto que esse paciente... Então, medir a taxa metabólica basal é importante, medir quais as zonas de tratamento que esse paciente tem que estar, eu trabalho muito com duplo produto, eu sou fã do duplo produto, mesmo pessoas falando, mas como você faz, não sei o que lá. Cara, dá trabalho, né? Não dá trabalho. Eu acho que nós estamos lançando a imersão de fisioterapia cardiovascular. Passa a inscrição aí da imersão dele, eu vou fazer. A imersão de fisioterapia cardiovascular aqui, que nós vamos mostrar como é que é o dia a dia, desde a avaliação até a alta do paciente aqui na clínica. Então, vai ser um final de semana direto aqui na clínica para a gente acompanhar toda essa avaliação. Vida real, né? Vida real, como é que funciona, como é que para poder fazer a avaliação, pré-participação e poder prescrever. Porque eu tenho que fazer uma avaliação que tenha dados que vai me ajudar no tratamento. Para que eu vou fazer avaliação de dados subjetivos e não vai me ajudar, não te ajuda a prescrever para o paciente, tá? É isso que eu falo. Vocês estão assim, minha mentalidade ninguém inventou algumas coisas para o fisioterapeuta fazer, tipo de relevância baixa, só para bater palma, e o fisioterapeuta ficar feliz e falar, eu fiz, tá? A ideia não é essa. Você está fazendo o exame, está fazendo lá um teste. Para que você está fazendo esse teste? Estou fazendo porque ele vai me ajudar na prescrição. Tem que ter o pensamento crítico, né? Agora não estou fazendo porque virou moda, virou qualquer artigo, o pessoal vai e coloca. Eu falo, cara, na cardiovascular, tome cuidado, que isso pode ser arriscado para o paciente. Apesar que os artigos mostram que o risco é baixo, mas tem risco. Tá? O risco é baixo, mas o risco pode ser complicado. Da mesma forma que fala que o risco muito baixo, né? No atendimento dentro de um centro de reabilitação cardíaca. E tem muitos profissionais que têm medo de trabalhar no centro de reabilitação cardíaca. Tá? Eu acho que o medo é mais por não conhecer. Porque quando você domina, você tem ali a mão, consciência, né? Você sabe aonde você está pisando, limites, né? E não está ultrapassando os limites. Tá? Agora vamos ser polêmico aqui, né? A gente gosta, né? Tomem cuidado, porque a gente vive a tecnologia hoje
está muito avançada. A ciência da tecnologia, assim, eu posso dizer isso por experiência própria, né? A gente fez um curso chamado, nos Estados Unidos chama diploma, né? Não é o MBA, né? O diploma é Inteligência Artificial na Saúde, na Stanford. E aí você fica impressionado tanto da evolução da tecnologia. Você quer um exemplo? Vamos lá no GPT 4.5, né, que a gente estava falando. Você pode criar um paciente ou você pode criar ali um assistente e você vai dar lá todos os diagnósticos, lá a idade, basal ou cronológico que você quiser, botar lá os estados dos exames e aí você diz para ele montar um programa de reabilitação cardiovascular baseado nos guidelines lá da Sociedade Europeia, Americana. Cara, ele vai fazer tudo. E aí, qual é o risco disso? Todo mundo pode fazer isso. Não sendo fisioterapeuta. Não, mas tudo bem, mas vai colocar ali, mas quem vai estar do lado? Pois é, exatamente isso. O que vai fazer diferença você ser um fisioterapeuta daqui para frente, com poder de decisão e com todo o know-how de conhecimento para fazer uma reabilitação de valor, de qualidade? Você fazer as correlações, você saber avaliar, você saber as vias metabólicas, as vias fisiológicas, você saber ali ter um pensamento crítico do paciente. Porque a inteligência artificial pode fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, ela não vai conhecer você como pessoa profundamente. Ela é uma máquina que responde comandos. Na verdade, primeiro você tem que dar os dados para ela. Você tem que dar os dados. Então você tem que saber coletar os dados. Pois é. Mas supomos que você saiba que você vai... Não, então, você vai dar os dados. E depois é o que eu falo para todo mundo. Aqui na clínica, eu não trato coração. Eu não trato sistema cardiovascular. Eu não trato Você trata o quê? Fala aí. Eu trato o paciente. Eu trato pessoas, eu tenho que cada pessoa tem um sonho. Exatamente. Cada paciente tem um sonho. E eu preciso entender o que eu vou mudar na vida daquele paciente para ele realizar os sonhos dele. Então, eu conto história, cara. Paciente, o sonho da paciente era ninar o neto no colo, que não conseguia. Ou pegava o neto no colo, ou deixava o neto no berço e cantava. Ela não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Coisas, né? E aí veio fazer reabilitação por conta da Covid e tudo, por conta disso que ela não conseguia. Ela chegou chorando aqui um dia, falando que ela conseguiu colocar. Então, o que acontece? A gente está tratando de pessoas. Sim. A gente está tratando de história. Cortar o abacaxi para fazer o bolo de abacaxi pro neto. E tem várias histórias. Não, e aí a gente tem que entender que a gente tem que saber que cada um tem seus sonhos e cada um tem seus objetivos. Sim. Eu falo para todo mundo, o paciente chega, vou ter alta em quanto tempo? Eu falei, cara, a alta aqui, para começar, é dada em conjunto, tá? É dado eu dizendo se está liberado ou não, o médico assistente dizendo se está liberado ou não, e o paciente dizendo se alcançou o objetivo dele ou não. Que ele tinha, né? O meu objetivo é isso. Vocês estão me dando alta, mas eu ainda não cumpri meu objetivo. Ou não, eu estou satisfeito por aqui. O que eu queria, eu já consegui e eu não quero nada mais. Que é difícil, né? Mas tem paciente que fala, eu estou satisfeito, não quero. Então tá liberado. Uhum. Porque ele chegou no objetivo dele. Ou a gente cria novos objetivos, ou libera o paciente. Exatamente, essa questão dos novos objetivos. Assim, é importante você saber Big Data, é importante você saber Python, essas tecnologias multimodais, né? GPT, o Baden, que a gente nem citou. Então, só para você ter ideia, tem no mundo, a cada dia são lançados em torno de 20 bibliotecas de inteligência artificial. Se eu botar agora aqui no celular, vai aparecer ali umas 20 tecnologias de inteligência artificial. Hoje. Só hoje. E aí, o que é que você faz com isso? Cara, você pode muito bem entender, vai ser importante você
entender, para você se atualizar, para você saber do que você está falando e saber usar isso da melhor forma possível. Mas tudo isso não é capaz de entender o ser humano. Então, o fisioterapeuta, acima de tudo, ele é um profissional que cuida de pessoas, de seres humanos. Então, quanto mais você entende, quanto mais você compreende, quanto mais você faça avaliações objetivas, você tenha todos os limiares, tenha todos os dados desse paciente, esse paciente ainda continua sendo humano. Você pode ter todos os dados, você pode dar o melhor tratamento, a melhor prescrição de exercício, mas se você não olhar o ser humano, pode ser que esse tratamento ele não vai ser importante. É isso que você falou. Pô, queria alinar o neto. Na verdade, a gente coleta os dados, conhece o paciente, analisa o objetivo do paciente e com os dados que a gente tem, a gente vai poder prescrever para ele cumprir os objetivos dele, alcançar os objetivos dele. Porque se a gente não avaliar e só olhar o objetivo, como é que ele vai chegar lá? Eu preciso ter todas as avaliações objetivas e aí entra tudo que vai me ajudar a prescrever o tratamento para o paciente para ele alcançar o objetivo dele. Por exemplo, eu teve um paciente aqui, teve até um episódio, eu não lembro agora qual o número do episódio, mas do paciente que ele queria voltar a trabalhar, era cabeleireiro, e que, em 2 anos tinha feito 6 cateterismos, entendeu? Fez cirurgia cardíaca, colocou 6 stents, e quando tinha doença microvascular, que a gente teve que reabilitar ele. Mas reabilitar para quê? Qual era o sonho dele? Voltar a trabalhar no salão dele. E conseguimos. Isso, né? E conseguimos. Poder escrever com essas histórias aí. E conseguimos. O cara com 3 meses de reabilitação cardíaca, ele voltou a trabalhar. Hoje mesmo, eu conversei com ele, ele trabalhou, véspera de Natal, ele trabalhou fazendo 1000 cabelos e se sentiu bem, só ficou cansado normal do trabalho. Normal do trabalho, né? Entendeu? E o grande barato disso a gente botou isso para podcast falando sobre tecnologia da informação, sabe? Falando sobre o wearables, falando sobre essas questões de inteligência artificial. Você pode usar essas tecnologias a favor do seu paciente, mas você precisa conhecê-las, você precisa ter um olhar humano, né? Sim. Além de fisioterapia, não é só dados, não é só dados, não é só ciência, não é botar ali as melhores coletas de uma API máxima, do limiar aeróbico, anaeróbico. Não é só isso, né? Eu acho que no fundo, a grande questão, né, da gente, fisioterapeuta, você é um cara que despontou inicialmente na cardiovascular, foi um dos pioneiros no Brasil, enfim, teve um professor, né, bom lá, o Carlinhos. Mas no fundo, por que a gente estuda tanto? Por que a gente quer entender de tecnologia? Por que a gente quer entender de avaliação? Por que a gente quer entender de pesquisa de dados? É para a gente ajudar as pessoas. Sim, se a gente não sabe avaliar, a gente não sabe como tratar. E quanto mais recurso, entender que existe recurso. Se você souber usar esses recursos, você vai ajudar melhor as pessoas vão poder... O que eu vejo é o fisioterapeuta correndo disso. Correndo. Não, que eu não vou gastar dinheiro nisso, porque é caro, não sei o que, não gasto dinheiro nisso, mas gasto em outras coisas. Sim, tipo, você faz uma assinatura do GPT 4.5, são... R$105 por mês. R$105 por mês. Mas é muito caro, eu não posso. Você pode usar um prompt inteligente para te ajudar a economizar 30% do seu dia em cuidar da tua carteira de paciente, de cuidar ali de pessoas. É muito caro, mas é a prioridade, né? Às vezes você gasta muito mais com outros... Às vezes pagar uma assinatura de um dinamômetro para poder usar, é caro. Cara, máquina de termografia que... Chegam falando para mim, qual equipamento que você tem? Meu equipamento de termografia
custa R$80 mil. Mas você não precisa comprar um de R$80 mil para começar. Menos. Isso daí eu tenho porque eu dou aula, eu dou cursos, termografia e tudo. E eu tenho um equipamento top, faço pesquisa com esse equipamento. E faz um diferencial no dia a dia do seu paciente, né? Melhora porque você mas tem você pode investir no menor. Mas, porra, você tem que investir. Pessoal, eu pergunto para vários, quantos cursos você fez esse ano? Fiz 2 ou 3. Cara, a minha média são 20 cursos por ano. Eu faço. Eu não sei nada. E a pessoa vem, fala que fez 3 cursos no ano, mas que ela é craque. E é especialista, né? A grande diferença, tipo, falando de cardiologia, né? Uma das prioridades que eu tive como profissional, apesar de eu vou fazer 10 anos de formado como fisioterapeuta agora em 2023, fiz, né, 10 anos, na verdade. Mas eu não queria fazer as coisas só por fazer. Então eu fui para os melhores, né? Fui para a Sociedade de Cardiologia Americana e a Europeia. Mas a grande diferença das outras sociedades para a brasileira, não estou falando só de cardiologia, mas de modo geral, é que para você se manter numa sociedade científica fora do país, fora do Brasil, e isso é interessante, porque às vezes a gente é tão reconhecido fora do país e não é reconhecido no nosso próprio país. Isso às vezes é frustrante para a gente. Mas a grande questão é que para você se manter numa sociedade científica, tem uma coisa, tipo, lá na Europeia, que eles chamam CME, Educação Médica Continuada, pela tradução do inglês. Mas para você se manter membro de uma sociedade científica, você tem que ter ali no mínimo 30 créditos no ano para você conseguir, por mais um ano, ser membro daquela sociedade científica. Aqui no Brasil, meu amigo, você paga uma mensalidade eternamente, você não precisa se fazer mais curso, não precisa fazer nada, congresso, nada. Você continua dizendo que é especialista da sociedade tal, da caronchinha lá, porque você pagou uma anuidade. Então não é só pagar, é exatamente isso, é você investir, né? Você vai pagar mais barato? Vai, mas aí é uma condição para você manter aquele, vamos dizer, um padrão de conhecimento, porque o conhecimento toda hora está mudando. Tudo isso que a gente está falando aqui, daqui a pouco pode ser verdade, não pode ser verdade. O grande barato disso é que a gente continue em evolução. Então, o fisioterapeuta, às vezes, você vai muito nos plantões de hospitais, né? Eu estou aqui há 10 anos dando plantão no hospital. Nossa, que maravilha! Pô, cara, isso não enche os olhos de ninguém. Você foi ali naquele hospital, aprendeu, foi no outro hospital, você aprendeu, foi no outro hospital, você aprendeu, foi para uma sociedade, começa a dar aula, aí você vai dar um curso lá no congresso, quem está lá? Aquele cara que está 10 anos no plantão lá do hospital, ainda usando só PI máxima para medir força. Pô, pelo amor de Deus, cara, bem complicado. Ou então fica medindo, grau 1 de força, grau 2 1, grau 2, enfim. Grau 3, sei lá, eu acho que precisa ter avaliação? Precisa. Mas vamos pensar em passar para outro nível dessas avaliações, tá? Então, vamos passar que a gente precisa ter umas avaliações mais objetivas, tá? Quantitativas, de maneira quantitativa, e não somente qualitativas, tá? E daí a gente poder progredir com a profissão e progredir com a especialidade. Ficar fazendo teste de caminhada. Ficar fazendo show para outros profissionais baterem palmas. Cara, me desculpa, eu não estou no circo para ficar fazendo show para ninguém ficar batendo palma para mim, tá? Legal, olha lá, você fez um teste de degrau, o teu paciente subir e descer rapidamente. Então, para que você fez, cara? Com isso, quantificou o quê? O cara, quantificou o cara tá bem? Pô, então coloca... Qual o nível de isquemia desse paciente? Qual o nível de coloca isquemia, lá para ver, cara. Que nem nós fizemos a avaliação do paciente. O paciente, ele... No primeiro teste dele, ele fez um duplo produto de 8 mil. Do produto de 8 mil e teve isquemia. Reabilitou, voltou e fez um do produto de 30 mil e não teve isquemia. Olha para isso,
O que é duplo produto? Para quem não sabe, duplo produto é frequência cardíaca vezes a pressão sistólica. E eu tenho duplo produto, tá? Então, se eu aumento a frequência cardíaca, aumento a pressão, esse paciente aumenta o trabalho cardíaco. Aumentando o trabalho cardíaco, ele precisa de mais oxigênio. Se esse coração ele tem isquemia, ele não consegue captar mais oxigênio. E nesse paciente, isso acontecia com 8.000, tá? Quando ele fez a reabilitação e saiu com um duplo produto de 30.000, cara, o coração dele está batendo mais rápido, a pressão está subindo mais e ele não está tendo isquemia. Então, isso eu estou quantificando. Como que eu vou quantificar isso num teste de caminhada em 6 minutos, num teste de corredor, colocando 30 metros, vai e volta, com o oxímetro no dedo, que nem marca direito, e uma escala de Borg? Cara, me desculpa, não serve para nada. Subjetivos, né? Então, mas assim, a grande ideia disso, Léo, é que a gente tenha essas referências, tenha essa instigação, né? Para quem está assistindo, né? Não é, a gente não está criticando ninguém, pelo amor de Deus, a gente não tem essa intenção. A intenção maior é que você tenha pensamento crítico de tudo que você vê, porque a gente vive num mundo de muitas informações. Mas por que o cara está fazendo isso? Qual é a intenção? Não é criticar, é toda pessoa que vê ciência, que enxerga o melhor para o seu paciente ali de maneira humanizada, de maneira de prestação de qualidade para o teu paciente, tem que ter ali um pouquinho de abrir os olhos, né, e ver com humildade, né? Acho que ninguém é melhor do que ninguém está aqui para criticar o serviço de ninguém, mas é mais para a gente ter a consciência de que a gente tem um aparato muito grande, ferramentas muito grandes, né, e que a gente pode ajudar melhor nosso paciente. A ideia aqui é exatamente essa. A ideia existem recursos para isso que a gente pode utilizar. E a gente está aqui para justamente mostrar que existe. E existe também, eu não tenho condições de comprar esse recurso para ter na minha clínica. Tudo bem, o fisioterapeuta pode solicitar esses exames. Eu posso solicitar um teste ergométrico, eu posso solicitar um teste ergospirométrico, eu posso solicitar uma cintilografia, tá? Eu não sou proibido, eu posso solicitar o exame complementar que eu quiser. Basta eu saber, eu quero solicitar uma angiotomografia. Você sabe para que você quer? Você pode solicitar, o fisioterapeuta pode solicitar. Eu não preciso ter esses recursos no meu consultório ou na minha clínica, mas eu tenho que saber que eles existem para eu poder solicitar. Tem que avaliar também, né? Só solicitar não... Não, solicitar sabendo por que você está solicitando. Sabendo por que está solicitando, porque o que você quer. Até porque quando você solicitar vai querer uma justificativa. Sim, você tem que dar a justificativa. Por que você quer uma angiotomografia ali? Para que você quer uma cintilografia miocárdica para esse paciente? Ou para que você quer uma ergospirometria dele? Entendeu? E saber solicitar. Solicitação, paciente tal, o casinho do paciente, o exame e a indicação. Qual é a indicação? Tá? Então, tem que saber, não me solicitar. E saber se aquele paciente pode fazer o teste que você está fazendo. Porque isso acontece em todas as profissões, tá? Nós recebemos pedido de exames de ergometria para paciente que não pode fazer ergometria. Tá? Ou que não vai servir para nada o exame. Mas o pedido chega aqui. Então, isso acontece com todas as profissões, tá? Mas o fisioterapeuta ele tem que saber, até porque ele está na mira de estar solicitando exame da maneira correta ou não. Tá? Vamos acabar por aqui. Estamos chegando ao fim. O papo foi muito bom. Se deixar, vai... agradecer a presença do Deco aqui com a gente. Deco, eu sempre peço no final dizer como o pessoal te acha nas redes sociais e qual a mensagem que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, pessoal, obrigado Primeiro, Leonardo, pela oportunidade. Tem o Instagram lá que é DC Aquino, todo mundo me acha. Tem o LinkedIn também que é Davidson Aquino, pode me achar por lá.
Através também do Instagram da Reab, né? Pode botar lá, a gente encontra a gente de qualquer jeito. A grande mensagem para todos, gente, é que não se sintam impotentes, né? Não se sintam despreparados. A gente vive num mundo que a conexão da informação, a conexão da tecnologia está se fundindo com a área de reabilitação cardiovascular, que é o caso do nosso podcast, e que teve um dia que eu estava aí do outro lado. Hoje em dia eu estou aqui, a gente vai sempre galgando coisas, vai procurando coisas novas, mas principalmente com o objetivo de ajudar as pessoas, tanto os nossos pacientes quanto os nossos colegas de profissão. Um abraço a todos. E é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, dá lá uma curtida e compartilhe com seus amigos que precisam ouvir isso também. Dá uma curtida aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.